sejam bem-vindos ao Essa Tal Maturidade. Eu sou a Lia Camargo. Eu sou a Lu Carniti. E aqui nesse podcast a gente fala um pouco sobre as vivências e experiências da mulher que tá assim como a gente, na faixa dos 40 anos. Você pode acompanhar o nosso conteúdo no @ETMcast no Instagram e no TikTok. E também a gente está num canal no YouTube e no Spotify. E ainda tem o Deezer e a gente tem a nossa comunidade lá no Telegram. A gente está na 3ª temporada do Essa Tal Maturidade. E assim como vocês viram, na 2ª temporada a gente começou a receber aqui algumas convidadas para dividir com a gente como é chegar aqui nessa tal maturidade e viver o que a mulher tem para viver nessa fase. Olha, hoje a nossa convidada... Ela é podcaster, ela é empreendedora, ela é música, eu ia falar escritora, mas ela é uma storyteller, porque a forma como ela cria os conteúdos dela são sempre uma história muito legal, às vezes tem até umas reviravoltas no meio. E é também a minha amiga pessoal, Jess Ryder. Bem-vinda, Jess. Obrigada, gente, obrigada. Que introdução incrível. Vou fazer um corte, colocar no meu Instagram. Obrigada por ter vindo aqui. Para quem não sabe, há 11 anos atrás, ela foi a primeira pessoa a me convidar para participar de um podcast. Então, 11 anos apenas. Demorou um pouco, mas você está aqui agora do outro lado, como convidada. Eu só te convidei, na verdade, porque eu só queria te conhecer, porque eu era fã. Deu Verdade, certo, hoje somos amigas. Mas é verdade. Eu criei a pauta daquele programa especificamente para chamar você. Você acha? Foi Era sobre blogs de moda. Sobre blogs de moda, E era uma pauta super legal e tal. E eu falei assim, gente, tem essa blogueira que eu sigo e tal. Apenas profissionalmente. E foi muito legal, né? Eu conheci a Jess, na verdade, num dos primeiros eventos de internet que eu fui na vida. E eu lembro, assim... Não lembro nem, acho que era uma marca de tecnologia, eu não sei nem o que era, mas eu lembro de alguns nomes que estavam lá, eu lembro que estava o Jovem Nerd, estava você, estava acho que o Carlos Merigo, enfim, pessoas que ainda não, eu era muito de um mundo cor-de-rosinha, de bloguinhos, e vocês já falavam de tecnologia, falavam de outras coisas, estavam mais maduros, assim, na internet, vamos dizer. E aí, anos depois, a gente foi se rever, no momento em que você estava fazendo uns agenciamentos, e depois ou antes, a gente foi se rever no podcast. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória na internet. Como você chegou a todas essas características que falei hoje? Eu montei uma empresa há bastante tempo atrás já, acho que faz uns 15 anos. E a gente cuidava de portais, na verdade. De sites na internet. A gente vendia publicidade. A gente era a empresa responsável por vender os espaços publicitários. E quando a gente estava fazendo isso, a gente vendia banner, né? Era normal, assim, era o formato normal, assim, de publicidade na internet. E eu tinha muita sensação de que isso ia acabar, assim. Eu tinha muito essa visão de que, putz, isso é uma coisa que não vai durar muito tempo. Quer dizer, não é que não vai durar, é que ela vai comoditizar, assim, ela vai perder o valor e tal. E eu queria muito trazer a ideia de fazer isso com conteúdo, de fazer a publicidade, fazer branded content, fazer a publicidade através de conteúdo. E aí eu criei uma rede de vários blogs, no começo eram blogs, de vários creators, e com o tempo passou a ter redes sociais, passou a ter YouTube, podcasts, etc. Mas a minha ideia era criar formatos que permitisse que agências de publicidade pudessem saber o que vai ser entregue. Porque a coisa mais difícil naquela época de branded content era que você queria fazer publicidade com blog, assim, com o seu, por exemplo, e era tudo um projeto do zero, assim, então a gente vai ter que chamar ali aqui, conversar, ver o que dá pra fazer, ter uma ideia. A gente não sabia nem como valorar isso, né? Exato. No início, assim, eu lembro de ter feito... Eu lembro, a minha primeira publicidade, eu acho que pro blog, eu ganhei R$400 da Rexona, que era uma marca que fazia campanhas imensas na Capricho, em revistas caríssimas, né? Então a gente não tinha nenhuma ideia de nada. E provavelmente dava muito mais audiência do que eles tinham na Capricho. E é verdade, tinha essa questão. Mas para Capricho era muito fácil, porque tem uma tabela de preço da Capricho. Ó, a página inteira custa tanto, meia página custa tanto, é uma coisa assim, né? Página determinada custa tanto, se a página for aleatória é outra, a capa é mais cara. Não fechou para Rexona, ela vai ali na Dove, vai na concorrente, vai fechar. Então eu comecei a criar formatos dentro dos blogs e dos canais e tal, que também eram assim, sabe? Também eram previsíveis, é o mesmo formato em todos os blogs e tal. E aí a gente começou a crescer, a gente foi uma das primeiras empresas. Eu não gosto de dizer que a gente criou, foi a gente que fez, tal, mas a gente foi... Nossa empresa foi uma das empresas que estava lá criando isso, inclusive em linguagem, em formato.
eu lembro que a gente tinha nos nossos Media Kits o formato spot para os podcasts. E, de repente, vários outros podcasts começaram a aparecer com esse mesmo nome. Aí eu falei, vamos mudar? Vamos colocar testemunhal. Porque eu quero ver se vai mudar. E aí a gente começou a receber Media Kit dos outros mudando para testemunhal também. E era legal, assim, era legal ver que a gente estava influenciando toda uma indústria, assim, foi muito legal. Aí a gente fez isso. Anos mais tarde, eu criei uma outra empresa que era a Amazing Pixel, que era uma parceria com o Google me chamou para a gente criar uma network de canais. A gente fez isso, foi bem legal, foi bem sucedida. Aí eu vendi essa empresa em 2018, eu acho. E foi isso. Aí eu criei a empresa que eu tenho agora, que é a Parasol, que a gente cuida de, como você falou, de contar histórias, assim, de Parasol Storytelling. A gente conta histórias e a gente conta para histórias autorais, histórias que a gente cria ou que a gente coproduz, e a gente conta histórias para marcas também. Como que surgiu o seu podcast? Porque você vinha ali de fazer um podcast com uma galera e até que você virou líder. Eu fazia o Braincast, que é o podcast do B9, e eu no começo eu era convidada, e de repente eu passei a estar em todos os episódios, e eu tinha uma brincadeira era bem na época que a empresa estava crescendo muito, e eu passei a ter que cuidar muito de coisa. Eu virei CEO da empresa, e eu tinha que cuidar de coisa administrativa, com advogado, com contabilidade, essas coisas, era muito chato. E eu gostava das coisas criativas. Então, eu brincava com eles que o episódio que eu fazia do Braincast era a minha válvula de escape, assim, de criatividade. Então, eu preparava texto, eu fazia muita piada, eram umas coisas assim. Aí, eu me mudei para os Estados Unidos. E o Braincast, eles gravavam presencial, né? Eles gravam ainda. Aí, ficou difícil de continuar participando e tal. Eu pensei, e eu tinha umas histórias que eu queria contar, tinha umas coisas assim. Aí eu pensei, vou criar meu próprio podcast. E eu tinha essa brincadeira, que era eu contar a história pro meu irmão. Porque a gente fazia isso muito e tal. E aí eu chamei ele, o Rafael, e a gente gravava junto. E a ideia era essa, era eu contando história pra eles. E eu falei assim, se tem alguém ouvindo esse podcast, porque eu achava que ninguém ouvia. Se tem alguém ouvindo esse podcast, manda história também e tal. E aí, de vez em quando a gente lia umas histórias dos ouvintes. Aí, eu pensei que eu ia fazer, assim, tipo, uns 8 episódios. Eu vou fazer 8 episódios e acabou. Que ninguém vai ouvir mesmo. E a gente acabou curtindo a ideia e foi até mais longe, assim. A gente fez, sei lá, uns 15. E aí eu falei assim, chega, acabou, vai acabar. E aí, quando eu falei isso, eu comecei a receber um monte de mensagem assim, não, pelo amor de Deus, não pode acabar, é muito legal. Só pra eu entender, quantos anos tem o seu podcast? Isso foi em 2016. Você é muito pioneira. Muito visionária, né? Muito. Uma das coisas que eu falei pra ela quando eu fui no podcast dela foi assim, a gente vai começar agora, né? 2023, a gente começando. Ela falou, não, vai. Não, vai dar certo. Mas assim, a gente vendia publicidade em podcast desde 2011. E vendia bem, funcionava. A gente fez um lançamento do 3G da Claro. Nem existia mais 3G, né? A gente fez o lançamento do 3G da Claro em vários podcasts. Ao mesmo tempo, assim, a gente fazia campanha grande. Muito antes de ter Spotify, de ter essas coisas, assim, a gente já fazia. Eu quero vender uma coisa que eu tenho. Eu quero vender meu conteúdo. Então, eu criei assim, tem um conteúdo normal, que vai ao ar toda semana, tal, gratuito. E tem conteúdo só para assinantes, que é o Grupo Secreto. E a gente vendia a assinatura desse conteúdo. E ficou enorme, assim, ficou muito grande. A gente chegou a ter mais de 5.000 assinantes. Uau! E... Isso é pra aprender. Deixa de ser besta, dá tudo de graça. Isso lá atrás, hein? Tá vendo? Olha só. Isso em 2016. Aí eu criei um aplicativo pra gente entregar esse conteúdo. Eu fiz em parceria com o PicPay. E aí ficou enorme. Aí a gente vendeu o aplicativo pra Hotmart. Enfim. Isso, na real, ela tá tirando o poder. Por exemplo, hoje, muito do meu trabalho, o poder de ganhar dinheiro tá na mão das agências. Eu dependo muito dos outros. E quando você muda um pouco essa ideia, né? Você faz com que a pessoa já assina Netflix para assistir o seriado. Por que ela não pode assinar por um conteúdo de qualidade feito para ela, customizado, especial, né? Isso em outra época, né? Numa época que não se falava sobre isso, hoje em dia já direcionado, né? Hoje em dia já tem um preconceito com isso, imagina naquela época, né? E olha a adesão que teve, né? Mas assim, você tem que falar com o seu público. Se seu público está disposto, assim, a coisa que vocês fazem de melhor é o conteúdo de vocês. E eu acho que o público enxerga isso como tipo, uau, elas estão fazendo isso e chega de graça pra gente, né? É legal. Então, quando você fala assim,
tem mais disso e é mais profundo, e porque é só para os assinantes e tal. Isso acontece, isso é uma possibilidade, né? Porque a produção de conteúdo, ela parece não ser, né? Muitas pessoas pensam que produzir conteúdo é muito simples, é fácil, não tem custo. Não, é um investimento muito alto, né? Sim. A gente aqui... Acontece. Olha só. Quanto custou para ter esses cachos lindos hoje, não é? Tudo pagando, a gente tá pagando. Não tem preço. Algo muito alto, né? É um investimento que se faz, né? Então, quando você democratiza o acesso a recompensa financeira desse tipo de investimento, é pioneirismo mesmo. E aí, nessa época, você já entendeu, tem uma comunidade aqui. Foi bem isso, assim, foi bem nessa época que... Foi nessa época que eu percebi que eu não tinha noção que a gente tinha milhares de ouvintes. Eu achei que a gente tinha, na melhores hipóteses, assim, centenas. E a gente tinha milhares de ouvintes. E foi até curioso, assim, porque essa ideia de receber... A gente tinha programas onde eu contava minhas histórias e, de vez em quando, eu lia histórias dos ouvintes. E isso inverteu, passou a ser o principal, a história dos ouvintes. Inclusive, quando a gente faz programa que a gente traz um convidado para contar a história deles e tal, as pessoas falam, mas e o formato original? Eu falei, não, esse é o formato original. Mas, então, a gente percebeu isso, que a gente tinha muito... E a gente tem uma infinidade de histórias que a gente deve ter recebido... Eu não sei se a gente já passou de 20 mil histórias, 30 mil histórias, a gente certamente já passou. Sabe? E isso foram as pessoas que pararam, escreveram um e-mail contando uma história para entrar no programa. É muito grande. É muita coisa, é muito grande, pois é. E a gente tem esse apoio, assim, tem o... Sabe? A gente consegue criar mais coisas baseado nisso, né? Quando eu lancei meu livro, ou os outros podcasts que a gente lançou pela Parasol, eu consegui alavancar todos esses lançamentos baseado no podcast que levanta o resto. Sim. Muito bem. Bom, e eu acho que você deve ter um episódio mais ouvido. Imagino. Eu tenho. Podcast. Ele é o episódio onde você conta que você é a Jess? Como que é isso? É o meu coming out. Ele é o especial LGBT, LGBTQIAPN+, 2022. E ele foi o meu episódio de coming out, de saída do armário. E foi uma história muito legal, porque eu sempre quis fazer, e era um conflito na minha cabeça, porque eu pensava assim, eu vou fazer um episódio especial LGBT, mas se eu fizer, eu não vou ter lugar de fala. Mas eu tenho, mas ninguém sabe que eu tenho. Então, e aí toda hora eu falava, eu só não vou fazer. E aí esse ano foi o ano de eu fazer. E aí eu comecei a anunciar antes, porque a gente sempre anuncia os temas, né, que a gente vai ter. Você nunca tinha feito, né? Nunca tinha feito LGBT, não. A gente já tinha contado várias histórias. Mas aí uma pergunta assim, por exemplo, hoje eu vejo que você tem um núcleo de amigas, de pessoas que são LGBT. Na época você ainda não tinha? Você já tinha essas amigas, você já estava envolvida de certa forma? Não, amigos gays e amigas lésbicas, ou bi, ou pan, assim, eu sempre tive. Mas não era parte, assim, do que eu... E ainda não é, na verdade, assim, meu conteúdo não é voltado para isso. Mas... O que a gente sempre fez, e eu fazia assim, tipo, com muito... Eu sempre cuidei muito de ter diversidade no programa, e eu só fazia isso sem falar nada. Isso. Então, mas estava lá, a preocupação estava lá. A gente estava sempre se preocupando de... Em todo programa, uma das histórias tem que ser de mulher, pelo menos. Tem que ser de uma ouvinte. Muito legal. E aí, assim, a gente tinha histórias... Tinha histórias de... saída do armário, tinha histórias de namoro proibido, mas a gente colocava nos outros programas. Então, assim, tinha uma história de namoro proibido de 2 meninas que entrou no programa de histórias da infância. Tinha uma história de um casal gay que foi viajar e passou por um alto-sapersal, entrou no programa de viagens. E lá no meio da história, você percebe que é uma história de um casal gay, quando você já tá curtindo a história. Sim. E eu achava que, putz, daqui de onde eu tô, é isso que eu posso fazer agora, isso naturaliza, sabe? É muito colocar legal. Aqui e tudo bem, normal. E a gente, sabe, não virava uma coisa de... olha só, essa é uma história gay. Não. A gente estava narrando a história de um cara e em um momento ele falava assim, aí meu marido foi lá. Com naturalidade, né? Exato. Natural. Porque é natural. Sim, óbvio. E, na verdade, era isso. Então, a gente sempre fez esse tipo de coisa e sempre cuidou de ter diversidade e tal. E mesmo de outros tipos de diversidade também. Sim. A gente tem um episódio especial de Natal. E Natal sempre acaba entrando numa coisa que, tipo, relacionada à religião e tal. E, tipo, se é pra ter religião, tem que ter todas, né? E aí é engraçado que
tem uma história que... Tem uma das histórias mais bonitas, assim, do Natal, que ela é uma história judaica. Mas o ouvinte pegou e disfarçou ela toda de uma história cristã, porque ele não queria aparecer. E aí, poxa, isso é tão legal se a gente fizesse. Mas tudo bem, né? O ouvinte pediu pra gente cantar, assim. Mas a gente sempre teve isso, assim, de ter diversidade em todos os aspectos. De representar bem o que a gente tava falando ali e tal. E aí, no episódio LGBT de 2022, eu anunciei que a gente ia fazer. E as pessoas começaram a mandar histórias. E eu entrei... Na verdade, nem era tão grave, assim, mas eu entrei numa assim, de, poxa, minha história não pode prevalecer sobre as outras. Todas as histórias são importantes. Sim. Aí eu falei com o pessoal que tinha combinado que ia gravar. Eu falei, gente, eu vou ler todas as histórias. Vai dar 3 horas de episódio. Porque normalmente a gente lê 2, 3 histórias por programa. Nesse a gente leu, sei lá, 8. E a minha era a última. E eu contei a história como se fosse a história de um ouvinte. E eu que tô lendo. E aos poucos, todo mundo que tava no programa sabia que tava gravando comigo, mas aos poucos vai se revelando que é a minha história. E foi muito legal, assim, foi uma coisa muito legal de fazer, foi muito emocionante. Todo mundo chorou, óbvio, acho que todos os comentários, eu chorei, porque, né, é uma história muito bonita e muito inesperada para a maioria das pessoas, eu imagino, né? Era muito inesperada. E eu contei que eu sou uma mulher trans, né, era sobre isso o episódio. E foi uma época difícil, porque, assim, eu já tinha transicionado pro meu círculo íntimo, né? Pra minha família, pros amigos, tipo, uns 2 meses antes. Mas eu queria guardar esse episódio pra ele ir ao ar no dia 28 de junho, que é o Dia do Orgulho LGBT. E aí eu fiquei fazendo o episódio com Dead Name, sabe? Eu fiquei fazendo um programa, né? Os outros episódios desse programa com o Dead Name durante 2 meses. E era horrível, assim, era péssimo de fazer. O Dead Name, eu odiava fazer. Só explicando, o Dead Name é o nome que você teve no batismo e que você não se identifica mais, não o nome usa que mais. me foi dado. Então, eu entendo... Não é a mesma situação, mas eu tenho um paralelo aqui da história do meu divórcio, porque eu guardei esse segredo do divórcio, da separação, por 1 ano até revelar na internet. E enquanto você se decidiu a revelar e você não revela, é um pesadelo. Você não consegue se mostrar, você não consegue aparecer, você nem se enxerga no espelho, você não sabe que você é o que você faz. Porque o que você está vivendo dentro de casa não é o que os outros acham que você está vivendo. O que os outros imaginam. Então é quase uma vida dupla, né? Vamos dizer assim, porque muito você tinha dupla. que... Então você tá miserável, mas você vai lá, você vai gravar o seu podcast, eu gravei esse podcast no aqui meio miserável. Foi. Você vai lá, você vai fazer a publicidade, e a gente vive na internet que é muito visual. Então, pra gente continuar fazendo um conteúdo sem a gente estar ali naquele lugar, dissociar, né? é Porque muito você difícil. vinha, por exemplo, e aliança? Vinha aquelas coisas, nossa, faz tempo que eu não vejo fulano nas suas postagens. Eu ia falar isso, ele tinha E uma a sua teoria da aliança? conspiração rolando ali nos Tinha. comentários. A seguidora, algumas pessoas vão percebendo umas mudanças, uma forma, né, de você aparecer. Quando você foi no JujubaCast, eu falei... Peraí. Quando você foi no JujubaCast e eu falei que você ia... Não, acho que foi depois que a gente gravou, eu contei pra algumas amigas, você não acredita ali, eu fui no JujubaCast. Ela se divorciou. Primeira coisa que as pessoas perguntaram. E a gente fez, o JujubaCast que eu participo, a gente falou sobre a perda gestacional tardia, a gente falou de outros assuntos. E eu falei pra ela em off do separação, mas eu ainda no segredo. Você me falou depois do programa. Então ótimo. Olha como eu me protegi nesse sentido, né? Então eu imagino você nesses 2 meses de preparação, com uma vida assim meio na inércia, né? Do tipo, o que eu faço enquanto eu não falo? Tomei coragem, vou falar, mas... Como que eu posto alguma coisa, na verdade, né? foi o contrário. De postar tava estranho. Mas, na verdade, a minha vida tava num momento muito legal, assim. Porque as pessoas sabiam, as pessoas em volta. E muitas coisas novas e legais estavam acontecendo. E eu não podia falar. Então, assim, era no momento que eu ia gravar que eu tinha que... agora eu vou ter que retomar. Vou ter que colocar meio que uma... Vou ter que colocar essa máscara aqui de novo. E era muito doloroso. Eu odiava gravar. Eu tava odiando gravar. Eu tava odiando fazer o programa. Na verdade, foi uma má ideia. Eu devia ter pausado o programa. Tá? A gente vai voltar no dia 28. Eu devia não ter feito mais episódios enquanto estava acontecendo, sabe? Porque eu acho que afetou demais o programa. As pessoas falavam, você tá bem? Elas percebem que tem algo errado. As pessoas percebem, exatamente. E intimamente pra você também. Deve ter sido, como você falou, né? Deve ter sido muito dilacerante, assim. Era cansativo.
eu terminava a gravação, primeiro que os programas começaram a ficar cada vez mais curtos, e eu terminava exausta. Eu terminava assim, tipo, nossa, eu não aguento mais. Você realmente tá vestindo uma manta, uma coisa de esconder, uma coisa pesada. Exato. E Jazz, me conta uma coisa. Isso tudo você tá vivendo, ter vivido a transição, né? Enfim, na fase adulta já, num momento já em que você tá mais madura, em que você já é uma pessoa que já entende um pouco melhor o seu lugar, enfim, você já tem uma concepção de mundo um pouco mais madura. Como que foi para você isso acontecer nesse momento? Você acha que, por exemplo, se tivesse acontecido um pouco antes, você teria sofrido menos em algumas questões, seria mais leve em outras? Como que é para você, assim, olhar a timeline das coisas, como elas aconteceram, assim? Eu não tenho uma resposta curta para isso. Então, vem comigo, assim, mas são muitas coisas. Eu sempre achei... Na verdade, assim, eu nunca planejei. Eu sempre soube que eu era uma menina. Eu sempre soube... Ou não era nem saber que eu era uma menina, porque é muito difícil você ter essa, sabe, essa ou consciência ou essa certeza. Mas eu sempre quis, eu sempre, tipo, era isso. Então, assim, eu lembro do meu aniversário de 7 anos, que tinha um enfeite da Turma da Mônica no bolo. E foi quando alguém um dia me disse assim, faz um desejo. Porque eu acho que até antes ninguém acho que isso é uma coisa meio de filme, né? Isso. E ninguém tinha me falado isso. Como assim fazer um desejo? Você pode fazer um desejo. E foi exatamente esse desejo que eu fiz. Porque eu queria ser uma menina. E sempre foi. Lembra que a gente respondia caderno de perguntas? Sim, que assim, se você pudesse fazer 3 desejos, qual você... Eu só preciso de um. Eu sabia, assim, eu sempre soube, a vida inteira. Mas eu sempre achei que era impossível. Eu sempre achei que era uma coisa mágica. E que era simplesmente impossível. Isso nunca vai acontecer. Então, eu nunca planejei isso. Nunca foi uma coisa que, tipo... Um dia eu vou fazer. Quando alguma coisa estiver certa, quando algo estiver estável... Inconcebível a ideia. Eu nunca ia fazer. Eu comecei a fazer meu tratamento hormonal e eu ainda não ia fazer. Eu fiz meu tratamento hormonal e eu falei pra minha médica que, tipo, eu não vou transicionar socialmente. Eu tô fazendo, vai ser só eu, sozinha, intimamente, ninguém vai saber. Eu vou continuar vivendo a minha vida como eu tô. Por quê? Quando você se acostuma com isso, você acha que isso é normal. Vocês já devem ter lidado com uma pessoa que a vida inteira tinha, sei lá, uma dor nas costas ou uma coisa assim. E aí, em algum momento, falou assim, não, tipo, eu não tenho isso. Eu falo, só eu tenho, só você tem, ninguém tem isso. Aí ela vai perceber que ela não precisava ter convivido com aquela dor o tempo todo, que aquilo tem cura, eu tenho tratamento, não sei. E é meio que isso, assim, você acha que aquilo parece tão normal que você vai vivendo com isso, assim. Então nunca passou pela minha cabeça que eu podia ter feito isso agora, eu podia ter feito isso antes. Quando eu finalmente fiz... E como eu te falei, foi meio que sem querer. Eu já tinha uma aparência muito andrógena, já fazia alguns anos, mesmo sem tratamento hormonal. E aí eu comecei a fazer o tratamento. E depois de uns 8 meses, foi quando eu vim para o Brasil. Foi logo depois da pandemia. Eu comecei o tratamento ali em março, abril de 2021. Em novembro de 2021, eu vim para o Brasil, porque eu tinha lançado meu livro. E eu vim fazer a turnê de livraria e tal. E foi quando as pessoas começaram a me chamar de moça, senhora, coisa assim. E eu não tava nem tentando. Porque eu não achava que isso era possível. Eu tava lá de calça jeans, camiseta larga, né? Porque eu tava já escondendo coisas. E isso começou a acontecer. E começou a ser muito legal, começou a ser muito viável. E aí eu pensei, eu acho que eu vou poder fazer isso. Foi só assim. Então foi uma coisa que meio que, tipo... veio, assim, que uma hora se tornou impossível de controlar, sabe? Sim. E aí, quando isso finalmente aconteceu, durante muito tempo eu pensava assim, poxa, eu sou uma privilegiada de poder... E eu sou. Isso não é isso continua sendo uma verdade, mas eu pensava, eu sou uma privilegiada de poder fazer isso quando eu não tenho problema de dinheiro, quando eu não tenho dependência emocional de pai, mãe, irmão, tio... ou financeira, né? Eu sou completamente independente financeiramente. Eu não tenho emprego, eu não tenho chefe, eu não trabalho numa empresa, sabe? Então, eu percebi que, de alguma maneira, dentro de como isso se organizava na minha cabeça,
eu só fui fazer isso quando todas as outras coisas... Quando eu tava, tipo, extremamente seguro. E ainda assim não é seguro. Uhum. Mas a realidade de hoje foi que culminou pra você conseguir, né? Então, Pois é, mas ainda assim, onde eu tinha muitas seguranças isso. para poder fazer isso, né? Tem muita gente, e muita gente veio falar para mim assim, poxa, eu não posso fazer isso por causa do meu emprego, eu não posso fazer isso porque eu moro com os meus pais não aceitam, né? Sabe? Imagina isso, né? É muito mais difícil. Sim. Mas, depois de um tempo, eu passei a pensar que se eu tivesse feito isso antes, não importa a dificuldade que eu fosse sofrer, não importa, teria sido melhor. Uhum. Teria sido um preço muito mais alto a se pagar em termos de carreira, dinheiro, a parte emocional, saúde mental. Teria sido um preço muito maior a se pagar. E eu penso que a gente nunca pode voltar no tempo, mas se eu voltasse no tempo... Você seria um preço pode. justo, Eu vi um podcast, um videocast seu. É verdade. A gente vai falar disso mesmo. porque, assim, é um negócio genial. teve Você não isso. tem ideia. Ela tem uma máquina que ela consegue se comunicar com ela mesma no passado. Eu tenho. Ai, que demais. loucura. Quero Desculpa ver. interromper, mas eu lembrei aqui, eu fiquei tipo... Mas eu pensei isso. Eu pensei isso, que eu podia... Talvez fosse melhor. Porque era isso. Era uma Então- coisa muito, muito pesada, Sim. muito dolorida, que eu carreguei muito tempo. E que eu finalmente aprendi que eu não precisava carregar. Talvez porque nós somos mulheres que vivemos a nossa infância nos anos 80 e a nossa adolescência, né, final dos anos 90, ali, anos 2000. Isso não era falado. Não Não existia... Os casos eram muito isolados de transição. Não, e... isso ficou em alta quando começou o papo da Angelina Jolie, da Shiloh, dela Sim. se identificar como John. Nossa, quando foi isso? Que ano foi Cara, isso? ela é uma mulher hoje em dia. Acho que foi Inclusive, 2012, assim, por aí. belíssima. Então. E assim, são coisas que a gente não... Eu imagino que as mulheres da nossa idade, as pessoas da nossa idade, né, que viveram essa infância, essa adolescência, não tinham acesso a informações que as pessoas de hoje têm. Então, hoje é um assunto muito tratado de uma forma muito mais natural, assim, ainda com muitos entraves, óbvio, muitas questões sociais e questões religiosas e questões, enfim. Ainda vai demorar muitos anos para ficar mais fácil, Para ficar mais fácil, eu também acho. Mas acho que a processo. nossa geração é uma geração bem massacrada aí pelo que a gente viveu na nossa infância e na nossa adolescência para essas questões e para muitas outras questões, não só de questão de identificação de gênero, mas de sexualidade, de outras coisas que... Imagina, não era inconcebível, né? Você, por exemplo, imagina, você tinha 7 anos, você tinha já dentro de você essa certeza, mas você não imaginava que era algo que podia, de fato, acontecer, né? E hoje já é uma coisa um pouco mais acessível, né? Um assunto mais falado. Eu aprendi muito cedo a esconder isso. Não... Tanto que, como você falou, assim, foi uma surpresa para muitas pessoas, porque eu fiquei muito boa em esconder isso. Porque eu treino isso desde criança. Eu lembro de uma vez, assim, a gente indo no zoológico, tava eu, meu pai e meu irmão. Meu pai tava dirigindo, meu pai no banco da frente, meu irmão no banco da frente. Porque nos anos 90, né, tipo, criança podia dar onde... No porta-malas. Sim. E eu no banco de trás. E aí Dirigia, sentava no colo do meu pai pra dirigir. Então, aí veio um moço vender algodão doce na porta do zoológico, assim, você entrava com um carro, assim, né? Ele veio um moço vender algodão doce, e aí ele olhou ele meio que se enfiou no carro, assim, né? E falou assim, você não quer um algodão doce? Falando pro meu irmão, que ele tava na frente, né? E aí meu irmão, não quero. Aí ele olhou pra mim, e eu tava sentada atrás, ele falou assim, e essa princesinha aí atrás, ela não quer? E eu imediatamente fiz uma cara de brava, assim, porque eu sabia que eu tinha que esconder. Mas foi, tipo, um dos momentos mais incríveis da minha vida. Ter Olha sido como chamada você de lembra, é super princesa. difícil ter memória tão Exato. antiga. E assim, eu queria ter sido chamada, sabe? E aí, anos mais tarde, tinha uma amiga das minhas irmãs, que ela tinha um estereótipo, assim, muito típico de princesa Disney dos anos 90, na época, assim, né? Ela era loira, tinha um olho verde, olho claro, não sei o quê. E o apelido dela, entre todos os adultos, era princesa. A princesa tá aqui, coisa assim e tal. Eu falei, pô, eu também tenho. Eu também tenho olho claro. Sabe, eu também, Sim. eu queria eu queria que esse fosse o meu apelido. E por causa disso, e era engraçado, por causa disso eu amava ela. Eu era louca por ela, eu tava sempre colada nela, assim, que ela era amiga das minhas irmãs, era mais velha, assim. Eu amava ela por isso, assim, porque ela tinha uma coisa que eu queria ter, sabe? E era uma projeção que você nem percebia, mas assim, era uma projeção e já, ao né? mesmo tempo completamente disfarçado, assim. Eu tinha... Uma amiga minha perguntou um tempo atrás, assim,
como que você conseguiu conviver com essas coisas todas? Eu falei, putz, eu não sei. Aí eu comecei a contar histórias pra ela e eu falei que tinha uma coisa que era gamificação, assim. Era o desafio de como eu vou ter algo que eu quero e enganar todo mundo de que é ok. Sabe? Eu fiz isso várias vezes, assim, na vida e tal. Tinha uma priminha minha, a Bárbara, ela ganhou uma boneca que chamava Boneca Bem Me Quer, eu acho, na época. E era uma boneca muito fofinha, assim, muito lindinha, que ela tinha o rosto dela era tipo um nylon, assim. Então, ela era diferente. Ela tinha um cabelo que era uma lãzinha, era um bebê. E eu queria muito ter aquela boneca, eu não podia. E a Bárbara, a nossa prima mais novinha... Tinha covinha? Ela tinha uma covinha, porque ela era de pano. Eu tinha uma Bem Me Quer. Eu acho que eu sei qual é, com Em inglês ela chapéuzinho, chama tinha. Cabbage Patch Dolls. Eu tenho uma. Tinha, né? Eu tenho também agora. Talvez tenha, não sei. Em inglês ela tem toda uma história, assim, que você adota ela vem com certificado, ela tem um nome único. Agora eu tenho uma. Mas na época, enfim, minha prima tinha essa bonequinha. E minha prima era mais novinha, a gente nunca deixava ela brincar com a gente. Aí eu falei, gente, que tal se a gente deixasse a Bárbara brincar com a gente? Aí, por quê? Por que a gente faria isso? Não, porque eu pensei que a gente podia fazer uma aventura de detetive, onde ela tem um filho, esse filho é sequestrado. E tudo isso era uma desculpa pra eu poder brincar. Você queria brincar com a boneca. Eu queria pegar a boneca no Ai, colo. E rolava isso, sabe? De eu poder criar uma situação onde, e de fato, ninguém percebia. Todo mundo achava normal. Isso é uma das coisas, assim, que a gente que viveu a infância também, né, nessa época, hoje já é muito mais claro quando a gente fala sobre brinquedos não terem mais gênero, né? Isso, hoje em dia a gente tem as cozinhas não são mais todas rosas e os carrinhos não são todos mais azuis. A gente hoje tem a indústria começou a olhar um pouco mais para isso. Que bom que a indústria começou a olhar um pouco mais para isso, porque isso com relação ao brinquedo, né? Com relação ao brincar, né? Porque não necessariamente a brincadeira ela tem gênero, ela não tem que ter, né? Na verdade, gênero. Mas isso é algo que é um privilégio que as novas gerações têm que a gente não teve e que a gente acaba tendo que resgatar. E uma pergunta, Jess, para você, assim, como que você percebe a mudança na forma como a sociedade enxerga a feminilidade na maturidade? Por que eu estou te perguntando isso? Porque a gente percebe que existe o estereótipo, e a gente estava conversando um pouco sobre isso, principalmente da feminilidade, de que ela tem uma fase para acontecer de uma certa forma. Então, o que a mulher jovem usa, a mulher madura não pode usar. O que a mulher madura usa, ela tem que saber como se comportar, o tamanho do cabelo, se ela vai pintar o cabelo, se ela não pinta o cabelo, o decote, a roupa curta. Como que você percebe hoje na sua feminilidade, uma feminilidade muito bem já resolvida, como que você percebe isso, assim, a sociedade, não sobre você, mas sobre o que a sociedade acaba esperando da gente, nós mulheres, né, maduras já, mulheres adultas maduras? Eu tenho muitas coisas para te contar sobre isso, mas assim, a primeira mais importante eu sempre soube, eu sempre percebi, eu sempre me senti uma mulher, então mesmo, por exemplo, quando eu fundei minha primeira empresa, eu sempre garanti que a gente tivesse mulheres em posições de comando, eu sempre respeitei muito várias coisas, então assim, eu sempre soube das coisas, porque tem muita gente que me pergunta coisas como essa, e pergunta assim, como é agora, né? Porque agora mudou tudo. Você não sabia antes. Não, eu sempre soube dessas coisas que você está falando. Que a nossa régua é diferente, né? E eu sabia que isso ia acontecer comigo. E, na verdade, é até um lado até meio bittersweet, assim, meio agridoce, porque, assim, de certa maneira é até validador, sabe? Quando você sofre, assim, Estou aqui com a minha guitarra da Hello Kitty. Julgada. Quando você sofre, assim, um momento assim, de misoginia, né? Tem até isso, sim, mas eu sempre soube o que ia acontecer. Sim. Mas nessa questão que você está falando, assim, relacionada à idade mesmo, né? A idade, ela é um construto social também, né? Uma coisa construída. Porque quando alguém chega para você e fala assim, e muita gente fala isso, você não tem cara de 30 anos, você não tem cara de 40 anos, você não tem cara de 20 anos. É porque na cabeça dessa pessoa tem uma cara. E não existe isso, não existe uma cara determinada, não existe uma lei que pessoas de 20 anos... E eu sempre odiei aquele elogio do... você tem tantos anos. Mas você não parece que tem isso. Nem parece. Porque pra mim é uma constatação do... eu devia ter cara do quê? Eu devia ter cara de fazer tricô aos 40, o que... Então sempre me incomodou muito. Porque é muito baseado em como a gente conheceu pessoas... Quando a gente era criança e estava conhecendo o mundo,
como as pessoas de cada geração se pareciam. Isso. E isso mudou bastante, Exatamente. né? A Jennifer Aniston tem 55 anos, se eu não me engano. A Jane Fonda tem 90, 80 e tantos, não sei. Maravilhosas. E nenhuma delas... Não é que elas não parecem... Não é que a Jennifer Aniston não parece ter 55 anos. Ela não parece a ideia que a gente tinha de uma pessoa de 55 Isso, anos. totalmente. das outras gerações. Exato, de outras gerações. Perfeito. E normal, essa é uma coisa. Sim. E a gente recebe muito isso, assim. Eu sou muito brincalhona, meu conteúdo é muito sobre piadas, sobre comédia e tal. Então, direto, eu recebo umas coisas... você parece muito infantil. Uhum. E assim, é muito pouco, eu recebo muito pouco isso. A maioria da minha comunidade, da minha audiência é super bem esclarecida, assim. Eu sou muito sortuda nesse aspecto. Mas eu recebo muito pouco e eu acho engraçado. Então eu vou lá responder. Porque eu acho que gera um conteúdo engraçado. Uhum. E eu falo assim, tipo, eu recebo essas coisas. Teve uma vez que alguém me mandou isso e eu respondi. E aí uma outra pessoa, na pergunta anônima... Eu abro a pergunta anônima, porque eu acho muito engraçado. Eu acho corajoso. Ai, muito corajoso. É muito engraçado. Aí eu abro a pergunta anônima, aí vem alguém assim, tipo, eu conheço você, a gente é amigo. E eu conheço você de perto e tal. E eu também acho que você é uma pessoa infantil. E eu sei quem foi. E aí, assim... Então. Porque assim, né? A pessoa acha que, tipo... É igual a pessoa que Mas enfia o por que dedo que- no nariz, no trânsito, que ela acha que ninguém tá vendo. Ninguém tá E vendo, pra né? que isso incomoda tanto ela? Sempre tem ali né, um por Mas, trás. assim, antes de transicionar, era muito normal eu aparecer com camiseta de super-herói. E por que isso não Né? é infantil, É né? muito normal dos meus amigos Então. terem camiseta do Wolverine, do Deadpool. Todo mundo é fã É agora, isso, né? Que teve o isso. filme. É isso. Era muito normal. E isso não. Pro homem homem, usando é. camiseta de super-herói, não é infantil. Homem colecionando bonequinho, É uma tudo coisa bem, ele nostálgica, funko, né? É legal, é fã. Isso. Né? Então, isso é uma coisa muito colocada. E, de novo, a maioria das pessoas que me seguem, e uma parte muito grande das pessoas que colecionam bonequinhos são esclarecidas em relação a isso, Sim, não fazem sim. isso. É um ou outro, e às vezes até sem perceber. Mas não tem nada a ver. Aí eu tinha respondido assim, eu fundei 3 empresas, eu tenho não sei o quê. Sabe, eu comecei a falar assim, todo o meu currículo. Aí a pessoa falou assim, não adianta você vir da carteirada, porque não é sobre isso. Eu falei, sobre o quê, então? Né? É sobre... depois eu achei essas perguntas recentemente e eu fiz um destaque lá no meu Instagram, porque elas são tão boas, essas respostas. Porque é a Nossa, a percepção. resposta é educacional, né? Teve- Você devolve a vergonha pra Então, pessoa. a pessoa falou assim... ela falou assim, isso não é sobre a sua empresa, a sua carreira, é sobre a sua atitude e tal. Aí eu falei, eu entendi. Eu sou adulta na economia, infantil nos costumes. Que era um bordão, né, de eleição, assim, adulta na economia, infantil nos costumes. Então é isso, então tudo bem. Porque, tipo, não faz sentido. Não Mas tem Dica nada a ver. educacional, você conserta constrangimento, devolvendo constrangimento pra pessoa. Deixa ela ali refletindo da babaquice que ela falou. A solução para louco é um louco e meio, né? É isso, é né? muito Tem legal. que entrar assim. Mas a gente percebe que isso são situações que as mulheres vivem muito mais do que os homens. Muito mais. Então, assim, os homens não são questionados com relação à sua aparência. Então, se tem um cara, um grisalho, um senhor grisalho, ele é um bonitão. Ele Nossa, não é. olha como ele é. Mas eu vou defender uma né? coisa. O mundo das garotas é muito mais divertido. É muito mais mais. colorido. É uma delícia. É uma Lógico. delícia, cara. Muito A mais gente- colorido. A gente, assim, a Melhor. gente divide essa paixão por Hello Kitty, por fofuras, por, sabe, lookinhos, por maquiagens, por coisas que os homens Será ainda... que é um recalque dos homens que eles têm de tipo assim, eu não posso, não posso chata. gostar, deixa eu falar, deixa eu Assim, criticar. Eu acho que homens de outra geração também, né? É. Tem muito Sim. isso, assim. Eu acho que tem... Não é uma generalização... Não dá pra generalizar, assim. Existe Sim. muito... É muito diferente em diferentes culturas. É muito diferente em diferentes gerações. É muito diferente pessoas mais esclarecidas, menos. Tudo bem. Assim, eu acho ok você achar que um homem grisalho é bonito. E é mesmo. Tá tudo ótimo, assim. Bom, a Jane Fonda... Ela é linda, ela tá no melhor da vida dela. E ela tem 80 anos. E ela é linda, ela tem cabelo branco. E ela tem a pele com ruga. E não muda o fato de que ela é linda. Sim. Ela continua sendo linda dentro do que ela, da idade que ela tem, dentro da vivência que ela tem. E ela é mais linda ainda quando ela fala. Quando ela fala as coisas que ela tem pra dizer, porque ela é inteligentíssima. E ela é uma pessoa... iluminada,
Eu sou mega fã. Então, assim... Todo mundo indo no TikTok de Fonda. Vai ver lá. Novas gerações, Nossa, pesquisem. Sério, você precisa ver. Que exemplo de pessoa. Então, assim... eu fui jogar videogame ontem com meu sobrinho de 11 anos. E aí, a gente foi jogar FIFA. E aí, eu vi que tinha o time feminino. Eu falei, não, a gente vai jogar o time feminino. Tá bom. Ele tá lá jogando. É isso, essa nova geração tem um acesso muito mais fácil. É mais natural, é mais normal. Para eles entenderem que sim, tem o futebol feminino, sim, tem... Dane-se se eu quiser brincar de boneca. Ele não percebe. Pra ele é normal. Não percebe. Para uma geração anterior a ele, pode até ser assim, uau, que diferente, vamos jogar futebol feminino. Ou, que legal, que estranho. Ele não percebe, pra ele é só tipo... Não percebe. Foi só igual escolher o uniforme, igual escolher que time você vai jogar. E que bom isso, né, Jess? Porque quando a gente foi conversar com os nossos filhos, eu tenho uma menina de 15 e um menino de 12. E quando eu fui conversar com eles sobre os dois, na época adequada, né, com 10 anos, sobre sexualidade, a gente sempre falou sobre sexualidade, né, mas ter aquela conversa assim de, o que acontece, de onde vem os bebês e tudo mais, eu fui explicar para eles sobre orientação, sobre gênero, sobre, enfim, toda essa questão de identidade, de gênero, de sexualidade e tal. E aí, eu achava que eu tinha que fazer uma coisa muito mais, tipo, eu fui um pouco mais preparada do que eu deveria. E aí a gente falou sobre isso. Então, por exemplo, a gente foi falar sobre orientação sexual, que então existem os casais que são feitos por um homem e uma mulher, tem casais que são 2 mulheres, ou são 2 homens. E eu achando que eles iam me perguntar, tipo assim, mas como assim? Mas qual é a novidade? Não, tudo bem. Aí outro dia a gente tava enfim, a gente tem no nosso ciclo de amizade, né, enfim. Pra eles não é uma coisa assim... Nossa, pera, que estranho. Na nossa geração, a gente não foi... Na nossa geração, ainda a gente não teve existia isso. Segredo Tinha muito isso, né? isso. Então, assim, as pessoas que tinham uma orientação sexual diversa não tinham a liberdade, muitas vezes, de se expor e tudo mais. E a gente também não sabia como olhar. E eles já vêm... O que eu percebo dos meus filhos é que é um chip já na cabeça não é para ser diferente. Sim. É algo que é natural para eles, mas né? eu tô assistindo um desenho que foi feito assim e tem essa naturalidade nas coisas, até de divórcio, assim. Então, tipo, tem um personagem que ela mora com a mãe. Enfim, não explica a história. O que aconteceu. É porque, assim, isso que isso funciona. Porque tá ali. Hoje tá contextualizado. São coisas contextualizadas, mas que a gente não tinha isso contextualizado. A gente tinha isso na nossa infância, era algo, tipo, muito distante, né? De você falar sobre isso. Nem se falava. Né? Nem se falava, era tratado, né, enfim, como um tabu, e hoje já não é mais. Né? E hoje a gente consegue ver que, ok, para essa parte inicial da geração que está vindo agora, mas eu sinto que a gente ainda tem um trabalho gigantesco com a geração, talvez a nossa não, mas as anteriores a nós, assim, ainda de entender um pouco mais, de compreender essas, né, as divergências da vida. E não tem mais, já foi, não fica quieto, não tem o que falar, é um desafio. Não dá pra você educar, às vezes, uma pessoa mais velha, que tem, né, a cabeça muito fechada para essas coisas. E às vezes tem até mágoas, às vezes tem muita gente que tem mágoas de coisas que nunca conseguiu botar para fora, nunca conseguiu revelar. Sim. A própria, vou falar do divórcio, toda hora eu falo disso, né? Mas a própria questão, né, de frustrações de mulheres de outras gerações que não divorciaram, que acreditavam que o casamento era até o fim, era pela família, os filhos iam sofrer, não sei o que lá, e viveu ali 30, 40 anos infeliz, né? E aí passa a achar um absurdo, né? Poxa, eu não pude, você pode? Como assim? Eu aguentei aqui, né? Que egoísmo é esse que você tá ali se separando, que você tá ali, né? Isso recai muito mais sobre as mulheres, né? Porque, por exemplo, os homens, eles têm um pouco mais de abertura na sociedade para tomar suas decisões e não, eu vou decidir, vou fazer isso. Nunca é tarde demais para um homem. E a mulher já é vista como, não, você já não tá... Né? Você acha que você tá na idade de se separar? Ou você acha que você tá na idade de transicionar? Ou você acha que você tá na idade de mudar de carreira? Esse peso vem um peso muito grande sobre nós, né? E eu acho muito encantador te ver se descobrindo, né? Agora com liberdade, livre. Para mim é muito bonito e eu me espelho um pouco nessa questão do divórcio, porque é isso, assim, é uma quebra de padrão do tipo, tá bom, já foram ali, eu vivi 40 anos, 20 e poucos com uma pessoa. Eu sou obrigada a viver o resto da minha vida, tem hora para acontecer, eu já tinha que ter me divorciado, mas não dá, eu divorciei agora. E eu tenho muita vida pela frente, não dá pra eu viver esses próximos anos infelizes. E você não tem ideia da quantidade de pessoas que vem falar comigo e falam assim, eu tenho 20 anos, será que não tá muito tarde pra eu transicionar? Eu tenho 30 anos. E, tipo, não é assim. Eu sempre falo isso, eu sempre respondo isso, assim, muitas vezes as pessoas, inclusive a gente, é uma coisa normal,
a gente percebe a vida como se fosse um caminho que você está percorrendo, como se fosse linear, como se fosse uma jornada, como se fosse um caminho no Google Maps, no Waze, sabe? Por aqui até aquele ponto ali. E quando a gente está percorrendo um caminho qualquer, ou viajando, alguma coisa assim, tem um ponto ali que você fala assim, você esqueceu um casaco em casa? Eu já passei na metade do caminho, não vou voltar para pegar um casaco, né? Vai passando frio, vai perder muito todo. tempo. Mas quando você coloca a vida dessa maneira, não é assim. Porque a vida, quando você chega no final, ela acaba, né? Ela não é um... Ela é um momento que a gente está vivendo agora, assim. A nossa vida é o ETM Cash, é isso aqui. É esse momento agora. Elas são os dias de hoje, não é nem o futuro no ano que vem. Então, é o agora. Então, se você fala isso, você vai viver mais, sei lá, 20, 30, 40, 50 anos... sofrendo, só porque você já viveu outros 20, 30, 40, não faz sentido. Então, por mais que... E sim, eu me ressinto um pouco de um monte de coisas que eu perdi. E às vezes é difícil. Às vezes é difícil perceber, assim, coisas que eu nem sabia que eu queria ter tido. E agora eu descubro que tem um buraco, sabe? Em alguma coisa. Então... Não é sobre isso, sabe? Nunca é tarde demais, no sentido de que você vai viver o resto da vida ainda. Exato, tem muito caminho, não adianta você pensar assim, não, já tô quase no final. Deixa eu só vou deixar Só pra explicar o que eu falei agora há Não é. pouco, tem um episódio do JujubaCast que ela conversa com ela 5 anos atrás. Quanto tempo? 5 anos atrás. Uns 5 anos atrás. E assim, é um delírio, é um negócio muito doido. A menina é muito Vou doida. assistir. Mas é genial, é maravilhoso. Então, ela faz uma conversa ali do que ela falaria pra ela há 5 anos atrás. Que é muito legal, que é muito bonita. Mas é isso, a vida é agora. A gente não tem como remoer, como pensar. O e se não existe, né? Isso. O que existe o é que teve o agora. condições, é isso. Então, agora eu acontecer tenho essa agora. cabeça, eu tenho essa possibilidade e é isso. É isso. E Jazz, você falou que você sempre soube que você era uma menina. Você sempre se sentiu uma menina, mesmo não podendo viver como uma menina. Mas isso internamente seu sempre existiu. E hoje você consegue perceber com mais clareza de que isso, né, sempre aconteceu ali dentro e que você sempre se identificou assim. Como que é hoje como que é hoje a sua conexão com o feminino, que hoje você podendo viver o feminino na plenitude dele, sem você precisar se esconder, sem você precisar, como você disse, criar alegorias para se esconder daquilo que você é, da sua essência. Como que foi esse seu contato agora na transição com o feminino, assim? O que foi que te trouxe mais para próximo do feminino? A forma de se vestir, a aparência, as coisas, enfim, as coisas que você queria ter que você não podia. Qual foi o seu primeiro passo Não, eu em achei direção, linda a história de assim? você ter a boneca agora. Eu achei muito linda. Resgates, né? São resgates. Resgates. Assim, eu sempre tive o contato, sempre esteve lá. Às vezes era escondido, às vezes era disfarçado, como você falou, mas eu sempre tive. É mais uma sensação assim de não preciso esconder de ninguém. É mais assim, mas sempre esteve lá. É até estranho, porque eu nem sei, porque para muitas pessoas, às vezes eu posto uma foto que eu, sei lá, que eu tô de salto alto. Aí a pessoa fala assim, como é usar salto agora? Eu falo, putz, eu já uso faz uns 10, 15 anos, assim, que eu aprendi a dar um salto faz 15 anos. Mas eu tenho um exemplo. Você, quando você pegou sol com biquíni. Foi verdade. Isso aí é uma coisa mas que eu acho que deve... essa foi uma que eu não me toquei, assim. Porque quando eu era criança... tá aqui, ó. Vai ser um ótimo exemplo. Quando eu era criança, a gente ia pra praia, em Florianópolis, com os meus primos. Você sai da praia, vai todo mundo tomar banho, né? Depois da praia. E as meninas deixavam os biquínis delas ali, no chuveiro. O banheiro tá trancado, não dá pra ver. Eu experimentei todos esses biquínis. E era uma coisa que eu queria ter tido e tal. Aí teve uma vez, a gente foi pra piscina e eu não lembrava disso, assim. E aí eu fui tomar banho depois da piscina e eu vi que eu tava com a marquinha. Aí eu percebi que, tipo, eu sempre quis isso, eu nem lembrava. E foi, tipo, isso foi, tipo, 1 ano e meio, assim, depois da transição. Eu nem lembrava que eu queria ter tido, sabe? E eu comecei a chorar, assim, imediatamente, assim, foi, tipo... Porque toda vez, tem uns momentos, assim, que parecem muito mágicos, sabe? Tipo, aconteceu... Era uma mágica e a mágica aconteceu.
parece isso. Porque pra mim era só, tipo, igual filme, ó, vai vir alguém aqui, vai fazer a mágica e vai acontecer, sabe? Então eu sempre tive esse contato. Teve uma vez que eu tava quando eu tava na 8ª série, eu tava não prestando atenção na aula e tava desenhando uns coraçõezinhos, desenhando um solzinho, florzinha, que era isso que eu fazia. E aí quando eu olho, tem um colega meu, um dos caras, um valentão da turma, me olhando assim. Que porra é essa? Sabe? E aí eu, tipo, imediatamente, assim, comecei a rabiscar e tal. Assim, umas caveiras. Não, porque foi a hora que eu ia apanhar, né? Era isso que ia acontecer. E aí eu fiquei já, tipo, escondendo, assim, porque o que eu fiquei com medo é que ele ia arrancar a minha folha e mostrar pra todo mundo e tal, né? Que é o que costuma acontecer. Mas, assim, então, isso sempre tava lá. E esse foi um momento de fraqueza, assim, porque eu sempre fui muito boa de não deixar essas coisas transparecerem. E então, sempre esteve, assim, Sim. toda a conexão. E é engraçado, porque você começa a pensar, tá, mas o que é feminino? O que é de verdade o feminino? É a roupa? É usar uma saia? Porque, assim, o cabelo comprido eu tive na adolescência. E era por isso, era porque era coisa de menina. e era com esse objetivo, com essa ideia. Mas ninguém sabia. É roqueira também, tá? Isso também é isso, pois é. Então, assim, eu não sei, era muito uma coisa assim, eu fazia um esforço enorme de segurar, de prender e tal, e eu tinha meus momentos ou de estar sozinha, ou de uma maneira disfarçada, deixar, sabe, deixar fluir um pouquinho para eu aguentar mais tempo, sabe? Eu acho que no fim era bastante sobre isso, assim, de lidar com essas coisas e com tudo, desde jeito de falar, desde coisas para fazer, desde a maneira de lidar com os meus amigos, com as minhas amigas, sabe? E também de vestir e tal. Em 2017, 2018 ali, meu guarda-roupa era 90% feminino já. Mesmo eu usava roupas que eram passáveis, Sim. mas era assim, minha calça jeans era do departamento feminino. Eu fazia questão. Eu ia comprar meia da Nike, preta, mas eu comprava ela feminina. Entendeu? Ninguém sabia. Mas você estava satisfeita ali, né? Assim, é muito legal. Eu não estava satisfeita, mas eu achava... Na verdade, assim, eu estava muito insatisfeita, mas eu achava que isso era o melhor que eu podia ter. Então, eu estava, tipo, melhor do que nada, sabe? Era muito isso, assim, em muitos aspectos. E como que como que foi, depois da sua transição, o acolhimento da sua rede de apoio, de familiares, de amigos e tudo mais? Isso, como que foi recebido pelas pessoas que estavam ao seu redor? Eu fiz a pergunta das amigas logo no começo, né? Eu falei, É. porque um dia a gente saiu à noite e as minhas seguidoras ficaram enlouquecidas. Ali é no Vale, porque as amigas eram assim, essa era casada com essa e essa era casada com essa, eu tava lá no meio delas. De alegre, as meninas acharam o máximo, todas comentaram, mandaram mensagens. Podia ter um hashtag, Lia no Vale. Lia no Vale. Então, eu não sei, eu sempre tive amigos gays e amigas lésbicas. Eu não sei, isso sempre foi parte, assim, do nosso... Acho que um pouco da nossa geração, assim, vocês também têm. Sim, claro. Mas... Qual era a pergunta mesmo? Esqueci. Não, eu perguntei como que foi o acolhimento. acolhimento. Isso, de quem estava em volta já. Então, A sua esposa também tem esse detalhe, né? Ela foi vendo, acho que, o processo. com a minha esposa foi muito diferente, porque, assim, quando a gente começou a se conhecer, antes mesmo da gente namorar, esse foi um assunto que começou a vir naturalmente, assim, porque eu não tinha entendimento do que era ser uma mulher trans, ser uma pessoa trans. Não existia esse termo, assim, quer dizer, existia, mas a gente não conhecia. Eu não tinha esse entendimento, eu não tinha entendimento de que eu era isso, até porque, mesmo anos mais tarde, quando a gente começou a ouvir histórias, a ideia de uma pessoa trans, de uma mulher trans, era uma mulher heterossexual, era uma mulher que tinha uma disforia insuportável, corporal. Sim. E eu até tinha também, mas eu achava que não tinha. E eu tinha... eu gostava de meninas. E isso até atrapalhou um pouco, assim, sabe? Porque eu pensava, então não é o meu caso, sabe? Sim. E eu sempre conversei isso muito com ela. Nunca teve um momento que eu revelei isso pra ela. Isso sempre... Essas coisas da infância, assim, ela meio que sempre soube. Outras eu meio que fui descobrindo junto com ela, assim, que sabe, de a gente conversar. E tem também que ela também
ela também não é uma pessoa... ela também não é heterossexual. Ela é pan, ela se identifica como pan. E ela também teve uns momentos de descoberta muito antes, onde eu também estava apoiando ela. Então foi uma coisa que a gente fez muito juntas, sabe? Pra mim teve um momento de saída do armário, pra ela não teve tanto, mas, quer dizer, teve junto comigo, né? Sim, Na hora que eu falei. aham. Mas assim, teve várias coisas que ela estava saindo do armário antes, só que ninguém viu, assim. Mas eu tava lá, eu tava... Então foi uma coisa muito... Nossa, sabe? Nós duas, assim, de mãos dadas. Nunca teve esse momento. Na verdade, o momento foi... quando eu comecei a pensar, eu acho que eu realmente vou poder fazer isso. Também foi, de certa maneira... ela também estava percebendo junto comigo, sabe? Não foi uma coisa que eu decidi sozinha. Tipo, eu vou fazer, acabou. Olha, tem uma notícia pra você. Até porque eu ia tirar ela do armário também. Então, foi uma coisa em conjunto. Foi uma coisa que a gente decidiu em conjunto. E que afetou nós duas. E que ainda, e ainda é. Agora, do resto das pessoas. Tem histórias muito boas, assim. Quando eu contei pro meu pai, por exemplo... Foi muito legal, que eu contei pra ele assim, né? A gente tava num restaurante. Eu vim pro Brasil pra fazer uma coming out tour, assim, a turnê saída do armário, assim. Eu sentava... Turnê, ótimo. Teve um dia que eu fiz 4 em um dia, assim, 4 conversas separadas, a mesma conversa. E muito era eu assim, tipo, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Você que acalmava, né? Mas, assim, eu fui fazer isso com clientes, eu fui fazer isso com a minha equipe, fui fazer isso com amigos e com a minha família. E aí eu fui conversar com meu pai, a gente tava no restaurante. Ele foi me buscar no aeroporto e a gente foi pro restaurante. Aí a gente tava conversando várias coisas. Eu falei assim, então, você sabe que são pessoas trans? Ele, sei. Aí eu, então, eu sou uma delas. Aí ele, é mesmo? Titi. Não acredito. Foi maravilhoso. Que fofo. E eu sempre soube que ele ia ficar do meu lado, porque a gente sempre teve uma relação muito, muito boa, eu e meu pai. Eu nunca imaginei que não fosse ser assim. Mas eu não imaginava que ia ser tão leve, legal. né? Assim, Espontaneidade. não é? né? Assim, tipo, de não falar absolutamente... Assim, depois ele veio, fez umas perguntas e tal, mas assim... Sim. Ele não fez pergunta, não perguntou como assim, de onde... Sabe, mas me explica. Não? E várias pessoas perguntaram isso, e numa boa também. Mas foi muito legal, assim, a maneira que ele reagiu. E meus amigos também. Eu tenho uma prima, e eu costumava ir para Florianópolis para ficar na casa dela. E a gente passava o verão juntas. E aí, quando ela soube, ela falou assim, poxa, como eu nunca percebi nada, eu nunca percebi e tal. Eu falei assim, não, então, você nunca percebeu, porque eu era muito boa em esconder. Mas, não sei se você já reparou, mas eu ia para Florianópolis e passava o verão inteiro com você, no seu quarto, cor de rosa. Aí a gente ficava ouvindo música da Xuxa e da Angélica. E ela, putz, é mesmo, sabe? E aí ela... E foi legal, porque ela foi até ressignificou, assim, um monte de lembranças que a gente tem, sabe? Sim. Com a maioria das pessoas foi assim. Depois, que bom. é engraçado que depois, mais tarde aqui, eu percebi alguns problemas, assim. Eu perdi bastante prestígio que eu tinha no mercado de publicidade. Eu tinha pessoas aliadas, amigas, que são com quem eu tô falando sobre coisas profissionais de carreira, e dá para perceber no olhar delas que a minha palavra já não vale tanto, sabe? Eu já não tenho mais tanta credibilidade, assim. Sabe, antes eu falei, nossa, que putz, ela deve estar sabendo o que ela tá falando. Agora não sei, sabe? E dá para perceber o quanto isso acontece. E isso é a razão pela quantidade de mulheres duronas que a gente tem nos negócios e na política e tal, porque é uma maneira de se impor. Sim. Né? E eu tô fazendo um movimento meio que contrário, né? E me recuso a não fazer. Mas dá para perceber bem isso, assim. Então, tem esse lado também, que foi até um lado meio sombrio, assim, que eu não imaginei que ia acontecer tanto tempo depois, assim, 1 ano e meio, 2 anos depois, de perceber que pessoas que imediatamente se declararam aliadas e tal, elas também têm os seus preconceitos e os seus... às vezes, sei lá, às vezes até inconscientemente, mas dá para perceber que mesmo no círculo onde eu tô recebendo apoio, que nem sempre vai ser exatamente assim. Às vezes a pessoa precisou ali de um tempo de processamento para a novidade, né?
E esse tempo de processamento só azedou em vez de ajudar. Às vezes é isso, ou às vezes é meio que o contrário, assim. Às vezes o que eu acho que pode acontecer é que eu talvez tenha encontrado com pessoas que na verdade elas têm uma certa misoginia dentro delas, e a partir do momento que elas se acostumaram que elas passaram a me ver dessa maneira, né, passou o ajuste, ok, agora eu posso ser misógino com você. Acho que é um pouco isso, assim. Mas eu acho que de muitas dessas pessoas, nem é uma coisa super consciente, eu não tô passando pano pra ninguém, mas nem é super consciente, acho que é uma coisa tão intrínseca, sabe, tão vindo lá do fundo, que eu não sei, que a pessoa precisa ser alertada disso. Você tá fazendo isso. Você não tá percebendo. Mulheres. Eu tô sentindo a diferença. Assim, eu tenho mulheres cis, misóginas comigo, assim. Isso aconteceu várias vezes. E já aconteceu com vocês também, aposto que sim. Né? Porque isso tá na nossa cultura, tá né? Exato, né? Tá na nossa cultura, tá no nosso dia a dia. Se duvidar, a gente já foi. Sim. Né? Ou a gente provavelmente já teve momentos de misoginia nossa, assim, tipo, mulher com não faz certeza. isso. Eu não sei se vocês lembram. Faz pouco tempo, tava a Anitta e a Pitty no Altas Horas. Aí alguém perguntou alguma coisa pra Anitta sobre, tipo, roupa curta, uma coisa assim. Aí a Anitta fala algo assim, tipo, eu acho que a mulher precisa se dar o respeito e tal. Aí a Pitty fala, não tem nada a ver não, ela pode se vestir como quiser. Aí a Anitta, é mesmo, não, você tem razão e tal, assim. Então você vê, sabe? Pessoas... A Anitta, né, falando isso. Anitta, exatamente. Eu não tô falando mal dela, não, pelo amor de Deus, não é isso. Pelo contrário, porque é muito difícil, às vezes, estar tão ali o tempo todo que você nem enxerga, né? Que é isso que você tá fazendo. Mas a realidade é que a gente aprende muito umas com as outras, né? Hoje a gente tem muito mais a gente se fala muito mais, né? Sobre a gente aprender uma com a outra, ouvir, de não... Se fortalece, né? Se fortalecer, de não ter mais aquela rixa, né? Que foi instituído sobre mulher contra mulher e que uma mulher não pode ser mais bonita que a outra, espelho, espelho meu, não tem ninguém mais bonito do que eu. E, né? A gente cresceu vendo isso, né? Da luta pela beleza entre uma e outra, né? Isso é super novo. É muito novo. Mulheres não serem rivais, assim, isso é uma coisa... muito mulheres novo. levantando mulheres. É muito novo. E que coisa que a gente vê os homens fazendo já há muito tempo. Há quanto tempo você não vê o homem, por exemplo, tipo, um acobertando... Se defendendo, um defendendo nem conhece, um nem conhece o outro, mas se defendem. A gente tá chegando né? lá. A gente tá chegando lá e eu acho isso ótimo de falar. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Esse é um assunto que tem que ser falado, tem que ser discutido, pra gente poder também se avaliar e entender, né? Qual é o nosso papel? Então, muito obrigada pela sua presença. Me fala quem falou que você infantil, que eu vou lá conversar com essa pessoa. Ela. A gente aprendeu muito, assim, você é uma mulher que, a Lia, desde que a gente começou a falar sobre você vir para cá, foi um nome, assim, unânime entre todas que participam da projeção aqui do projeto, todo mundo sempre muito feliz, então a gente está muito feliz que você esteja aqui com a gente. Obrigada por vinda. Topar, eu acho você assim, tipo, rainha de podcast, você tá aqui. É isso. Inspiradora. Que humildade, você veio aqui falar com a gente um pouquinho. Sim. Não, adorei, eu queria muito ter vindo, assim, já, e adorei estar aqui. Muito obrigada, bem, gente, muito feliz. Aqui embaixo vai ter link para vocês seguirem tanto o JujubaCast quanto a Jess em rede social. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Obrigada por me acolher também, porque você foi uma das novas amigas, apesar da gente se conhecer há muitos anos, você é uma amiga atual que entrou na minha vida nessa minha fase mais difícil da vida. E sou muito grata e muito feliz. Eu também, mais um sonho de princesa realizado. E a gente tem que sair antes de você voltar para casa, tá? Muito obrigada pela sua presença. A gente fica muito feliz por você estar aqui com a gente. Você é uma mulher que a gente tem uma admiração gigantesca em todos os âmbitos, no âmbito profissional, pessoal, familiar. Você é uma potência e a gente tem um orgulho assim, muito grande de ter você aqui com a gente nessa 3ª temporada. Muito obrigada, viu? Vou só te chamar de potência agora. É eu isso. amei, eu acho que é isso. Uma força, uma... É isso aí. Gente, muito obrigada por vocês estarem com a gente aqui até o final desse episódio. A gente está muito feliz de estar na 3ª temporada e a gente quer te convidar a curtir aqui. Se você está no YouTube, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo e encaminha para quem você acha que deve assistir esse episódio maravilhoso com a Jess. É isso, beijo. Obrigada, Tchau. gente.